A pandemia mostrou para a gente como nós somos frágeis, como nossas estruturas estão frágeis e como essa fragilidade piora sobremaneira com as populações que são mais vulneráveis e as populações que estão no interior da Bahia. Então, eu acho que o desafio que se aponta agora não tem como voltar para onde era, que como estava, não estava bom. A gente já não estava cobrindo todas as necessidades. Então, a política de assistência precisa que a saúde avance, a política de assistência precisa que a educação avance, a política de assistência precisa que a produção de emprego avance, para que a gente tire as pessoas da condição de vulnerabilidade. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Entre Aspas. A pandemia causou grandes impactos negativos não só na saúde, mas atingiu em cheio também os indicadores socioeconômicos do Brasil. Com a pandemia cresceu, por exemplo, o desemprego, e isso agravou a vulnerabilidade das famílias brasileiras. A pandemia também trouxe grandes desafios para a assistência social, que, como está na Constituição, tem a obrigação de atender a todos que precisam dela. A pandemia está mais controlada, já se pensa no pós-pandemia. E a partir de agora, quais são os desafios da assistência social no pós-pandemia? Este é o tema dessa edição do programa Entre Aspas. E para isso nós vamos conversar com a assistente social Marcela Silva, também professora do Capacita SUAS nas universidades federais da Bahia e também do Recôncavo Baiano. Professora, seja muito bem-vinda, né? Professora Marcela Silva, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Aspas. Ô, querido, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar conversando sobre uma temática tão importante e tão relevante para todos nós, né? Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Entre Aspas. Professora, a população brasileira já enfrentava diversos problemas, diversas mazelas, antes mesmo da pandemia. E esses problemas, essas mazelas, elas foram escancaradas nos últimos 2 anos. E entre essas mazelas está justamente a questão da segurança alimentar, da fome, das necessidades que essas famílias passaram. Também ficaram evidentes foram mais mostrados os problemas enfrentados pela assistência social no Brasil. Agora a pandemia já está mais controlada e até já se pensa no pós-pandemia. E eu te pergunto, quais são os desafios da assistência social nesse pós-pandemia, já que as vulnerabilidades das famílias que foram agravadas vão continuar agravadas? Vladimir, a gente tem várias questões aí na sua pergunta, né? A primeira delas, eu concordo assim com você, é que nós já tínhamos uma série de outras pandemias acontecendo, só que estávamos mais acostumados com ela, né? A pandemia da fome já vinha acontecendo, a pandemia do desemprego já vinha acontecendo, a pandemia da dificuldade de habitação social já vinha acontecendo, e tudo isso ficou mais catalisado com a chegada da pandemia. O que eu costumo dizer é o seguinte: como estava todo mundo andando, todo mundo circulando, todo mundo fazendo suas tarefas cotidianas, sendo consumido pelo dia a dia, a gente não via muita coisa. Quando nós fomos obrigados a nos recolhermos, essas questões ficaram cada vez mais visíveis. Não é que elas não fossem visíveis antes da pandemia, elas eram, mas elas tinham um trato de invisibilidade, vamos dizer assim, na forma de conduzi-las. Pois bem, eu me preocupo com esse termo pós-pandemia, viu? Porque a gente ainda está num momento assim de trânsito, eu acredito nisso. A pandemia mostrou para a gente como nós somos frágeis, como nossas estruturas estão frágeis e como essa fragilidade piora sobremaneira com as populações que são mais vulneráveis e as populações que estão no interior da Bahia. Eu costumo dizer que a gente precisa observar que as políticas públicas, e a de assistência é uma delas, precisam observar as características dos territórios. Então, nós precisamos aqui, por exemplo, na Bahia, olhando para o nosso território aqui na Bahia, a gente precisa ver que a vulnerabilidade dos sujeitos que estão aqui na cidade, perto de alguns serviços, é muito diferente da vulnerabilidade das pessoas que estão no interior da Bahia e nos povoados e nos distritos desse interior. Então, eu acho que o desafio que se aponta agora não tem como voltar para onde era, que como estava, não estava bom. A gente já não estava cobrindo todas as necessidades. A política de assistência já não está conseguindo dar conta das necessidades que ela tem que responder por muitos motivos. O primeiro motivo é que a política de assistência social não tem uma dotação definida no orçamento. Não tem.
Então, como é que a gente faz, no modo de produção capitalista, alguma política sem recurso, sem dinheiro? Né? Então, a política de educação tem lá a cota dela, né? Bem definido, o percentual bem definido, para os 3 níveis, né? De gestão. A saúde tem isso, mas a assistência não tem. E a gente não pode fazer assistência social com improviso. Né? A gente não pode fazer assistência social sem recurso. Então, o que tem mais me apontado agora é que as nossas fragilidades na política de assistência, que é tão importante, né, que faz circular tantos recursos nos territórios, eu não sei se vocês têm consciência disso, mas, por exemplo, o recurso que vem, por exemplo, através do antigo Bolsa Família e agora Auxílio Brasil e o BPC, em muitos municípios do nosso estado, sustenta a circulação de mercadoria. Sustenta. Então, é esse povo que é alvo da política que vem fazendo a sustentabilidade de muitos municípios do nosso território. Então, a política de assistência é, para mim, a única que injeta direto recurso nos territórios. Direto. E isso não foi suficiente para garantir o aumento de atenção às pessoas que necessitaram tanto na pandemia. A pandemia gerou muitos aprendizados para a gente, né? A gente só tinha uma forma de fazer o trabalho, porque as condições objetivas davam isso para a gente. Quando essas condições objetivas foram suspensas, nós também, profissionais da assistência, nos vimos em situação de vulnerabilidade. Vocês tiveram que reaprender a trabalhar, buscar novos meios, novos métodos para poder atender as pessoas, os setores que mais necessitavam. O princípio da política de assistência, Vladimir, é o vínculo. Vínculo se estabelece com contato. E o que foi suspenso na pandemia? O contato entre as pessoas. Então, nem a busca de direitos, nem a disponibilidade de viabilizá-los, isso ficou até que a gente se adaptasse a novas formas, né? Até que um trabalho virtual pudesse acontecer, até que a gente pudesse reconhecer, inclusive, a vulnerabilidade dos profissionais. Nós tínhamos muitos profissionais na Bahia que faziam parte do grupo de risco. Então, esses profissionais tiveram que ser afastados. Então, todo o mecanismo da assistência social do Estado precisou se adaptar. A gente não tinha outra forma de fazer. Né? Então, com isso, a gente gerou um aprendizado, obviamente, nós aprendemos uma outra forma de estabelecer nossos contatos, de tentar supervisionar o trabalho, de tentar fazer a busca ativa, mas ainda assim foi um grande desafio. E a gente ainda teve um agravo aí, né? Os profissionais da assistência foram considerados profissionais, a atividade essencial, mas na hora da vacina a gente não foi grupo prioritário. Então, isso, inclusive, deu um desequilíbrio bastante grande para a gente. Professor, diante de tudo isso que nós já conversamos aqui, né? A assistência social, ela tem como lidar, a partir de agora, né? Já vinha enfrentando dificuldades, com esses novos desafios? A assistência social, ela tem marcadores legais que a protege e coloca ela nos lugares que ela precisa atuar. Nós temos um grupo de profissionais que são hábeis em lidar com o trabalho que é convocado a ele fazer, mas a assistência social sozinha não vai dar conta disso. A gente precisa entender que a política de assistência social precisa operar em rede. Para operar em rede, as demais políticas precisam também se responsabilizar por condições objetivas para que os usuários possam ser atendidos. Né? Nenhuma política pública vai resolver nem o seu próprio objeto, né, de organização sozinha. Ela precisa das outras políticas públicas. Então, eu acho que o grande desafio da gente, a pandemia mostrou isso, é articular as políticas públicas para que todas possam produzir resultado. E a política de assistência não está fora disso. Então, a política de assistência precisa que a saúde avance, a política de assistência precisa que a educação avance, a política de assistência precisa que a produção de emprego avance, para que a gente tire as pessoas da condição de vulnerabilidade. Se o município tem uma ótima equipe de trabalho de assistência, tem alguns recursos que podem ser localizados, mas não se preocupa com o seu desenvolvimento econômico, que é o que vai gerar emprego, a gente não consegue resolver tudo na assistência. Não dá para pegar 1/3 da população e colocar em todos os atendimentos da assistência. Então, até os próprios secretários municipais da assistência, os próprios prefeitos, precisam entender isso. Então, quando a gente tem muitas pessoas demandando assistência, isso é um termômetro
de que o desenvolvimento municipal não está acontecendo, não está gerando. E aí não gera empregabilidade, as pessoas não têm uma educação, um acesso à educação de forma plena, para que elas possam se habilitar a outros cargos que não sejam os cargos mais básicos de produção de serviços. Então, se a gente não começar a pensar isso, e a pandemia mostrou isso para a gente, se a gente não começar a pensar isso, fica difícil o município ter sucesso em suas políticas públicas. Então, a gente precisa ficar atento. Talvez a senhora, vou chamar você, talvez você já tenha Por favor. respondido até essa minha próxima pergunta, mas se houver um complemento, por favor. Então, diante disso tudo, o que pode vir a ser feito para mudar o quadro atual da assistência social no país? Olha, a primeira coisa é a gente lutar, né, por uma dotação orçamentária definida, um percentual no orçamento que não se mexa. Então, já existe um movimento aí de alguns deputados que estão lutando por isso lá em Brasília, e a gente precisa todos, os usuários do sistema, os técnicos do sistema, os secretários municipais e os prefeitos, apoiar essa iniciativa. Nós precisamos garantir a sustentabilidade da política. E não pode ser cada ano um recurso diferente sem um percentual, a depender do humor ou da compreensão ou de outros projetos prioritários. Então, a assistência social ela precisa de ter o seu percentual lá do PIB, como todo mundo tem, né, dos recursos do orçamento, um percentual para se desenvolver, para se ampliar, para aumentar a sua capilaridade. Para mim, é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho é que a gente precisa dar à política o status que ela merece. A política precisa desse status. Então, aqui, por exemplo, no estado da Bahia, a gente tinha uma Secretaria de Desenvolvimento Social, que era responsável em desenvolver a política. Ela virou superintendência, que está ligada à Secretaria de Justiça. Então, a gente precisa voltar que a secretaria seja secretaria, porque isso é importante, né, dar esse status para a política, e também a gente se preocupar com os recursos do Estado a serem canalizados para essa pasta. Então, o que acontece hoje na Bahia certamente está acontecendo em todos os outros estados. E aí, como a gente não tem um percentual definido para a União, um percentual definido para o Estado e um percentual definido para os municípios, a gente opera com cofinanciamento a partir de contrapartidas. Então, a gente precisa melhorar isso. E isso vai fazer com que a política ela ganhe força, ganhe tônus e ganhe possibilidade de realmente cumprir o que ela prescreve lá. Ela tem que ser para quem dela necessite, não para quem dela consiga chegar e dispute com outro usuário o recurso, porque isso acontece hoje. Porque, pelo que eu sei, que já me foi passado, é que justamente a assistência social hoje depende da boa vontade dos políticos que têm aquela verba liberada que possam repassar para vocês e vocês possam trabalhar. Então, quer dizer, nem uma verba que foi no ano passado não é a mesma desse ano, talvez não seja a mesma do ano que vem, o que dificulta o trabalho de vocês, não é isso? Isso inviabiliza. Né? Então, não é que as outras políticas que têm esse recurso já definido não tenham dificuldades, elas também têm. Mas elas, pelo menos, podem contar com um valor todo ano para poder desenvolver o seu trabalho. Então, assim, a gente tem carência na Bahia de profissionais para as realidades que se apresentam. Então, não adianta ter um assistente social na cidade toda, né, num CRAI só, para cobrir um município enorme. Então, se a gente tivesse outros marcadores e o recurso para sustentar esses outros marcadores, nós teríamos um atendimento à população muito maior. Porque você há de convir comigo. Se eu tenho um médico num posto de saúde, eu vou atender X pessoas. Se eu tenho 3 médicos, eu vou atender 3X. A mesma coisa acontece com o assistente social, com o psicólogo, com os advogados, que são participantes do processo, profissionais participantes do processo da assistência social. Se eu tenho um assistente social, eu vou conseguir atingir um número X de usuários. Se eu tiver 3, 4, 5, 6, eu vou atingir outro número. Mas, às vezes, sabe o que é, Vladimir? As pessoas não querem ter noção do nível de vulnerabilidade social, do nível de miséria dos seus territórios. Então, quando a gente não quer ver, a gente tem que fechar a porta. Como é que a gente fecha a porta? Não tendo profissionais suficientes para o atendimento. Essa é a primeira forma da gente fechar a porta.
Professor, agora com essa pandemia já mais controlada, né? Daqui por diante, né? Já que a assistência social já está podendo trabalhar, já está podendo chegar mais próximo das famílias, também da sociedade, né? Eu não sei se seria o setor ou área, mas qual o setor ou área da sociedade que, no que a senhora conhece, no que a senhora vive, que vai mais precisar de atenção a partir de agora? Olha, como a gente aumentou por demais o nível de desemprego, e o nível de desemprego atingiu setores e áreas de profissionais que antigamente não eram atingidas, né? Então, nós vamos ter um número muito grande de pessoas dependendo da assistência para subsistência mesmo, né? Nós temos um grande o trabalho da assistência ela está muito ligado ao desenvolvimento econômico dos territórios. Cada vez que o desenvolvimento econômico não privilegia a empregabilidade dos seus munícipes, isso vai gerar a longo prazo, a médio e a longo prazo, um impacto muito grande nas pessoas que necessitam da assistência. Então, nós temos hoje, para mim, dois públicos. As pessoas que estão em desemprego, né? E não sei como está nos interiores aqui da Bahia, mas em Salvador é assustador a quantidade de famílias pedintes hoje. E a gente olha e vê que não é aquela pessoa que tem uma história de ser pedinte, uma história de ser morador da rua, né? De estar em situação de rua. Não, não é isso. São pessoas que acabaram de aparecer na rua e estão aparecendo em bloco, em família. Então, isso tem a ver com a dificuldade de emprego, de ter algum recurso para poder pagar o aluguel e poder comer e poder se virar. Então, a gente tem esse público que está migrando de uma forma muito grande para a assistência, e nós temos os usuários da assistência que foram alvo da Covid de alguma forma e tem sequelas. As sequelas da Covid para os usuários também vai passar pela assistência. Também vai demandar da assistência, certamente, algumas ações que talvez nem estejam prescritas na política de assistência. E a gente vai precisar do aporte e suporte de outras políticas. Então, para mim, essas duas áreas serão muito críticas. O crescente número de pessoas sem condições de se manter, e isso as expõe a uma série de números de vulnerabilidade, e as consequências do Covid físico para essa população que já era frágil. Já era frágil pelas relações de trabalho, já era frágil pelas relações de habitação, já era frágil pelas relações sociais, né? Pelos territórios, às vezes violentos, inseguros. E aí tem esse plus aí, que é o nível de dependência que algumas sequelas do Covid pode trazer. Então, a gente vai lidar hoje com um público muito maior em demandas, em necessidades, e é por isso que eu concentro nessas duas, do que a gente estava acostumado a fazer. E como a política não tem recurso, imagine o nível de tensão que isso vai gerar. E entendam todos vocês, quando a gente diz que não tem recurso estabelecido, previsto, né? Que é paulatinamente, embora a política pregue isso, que o recurso tem que ser contínuo, né? Dado continuamente, mas não tem um valor fixo para isso. Então, esse nível de dependência, na verdade, acaba por macular não a política em si, mas principalmente as pessoas que usam a política, que delas necessitam, como você bem colocou no início. Então, a política de assistência não é para pobres, não é para os miseráveis. A política de assistência é para quem dela necessite. E a pandemia mostrou que todos nós corremos algum risco e podemos precisar dela a qualquer momento. A qualquer momento. Então, para mim, esses dois setores vão ser os mais desafiadores para a gente a partir de agora. Professora, um outro problema que a pandemia trouxe foi o grande número de crianças e adolescentes órfãos, os órfãos da pandemia, né? Então, vai ser necessário um trabalho especial para com eles, um programa, que seja criado um programa, um auxílio para que venham atender essas crianças, esses adolescentes, já que muitos passaram a ser criados pelos avós, pelos tios, pelos padrinhos, pessoas que não estavam preparadas para isso, que vai ser necessário a partir de agora. A gente tem uma contradição forte, sabe, Vladimir, nessa questão. A gente tem um nível de solidariedade muito grande, né, entre as pessoas.
E a gente tem as condições objetivas e pouco estruturais para essas mesmas pessoas. Então, o que eu penso que a gente na assistência social tem que fazer agora é, primeiro, um grande levantamento de quem são esses órfãos. A gente precisa disso. Tem muitas pessoas, Vladimir, que nem chegaram na assistência ainda e já estão nessa condição. Não só crianças e adolescentes, mas mulheres que perderam seus maridos, que eram os que sustentavam a casa e agora estão sós com as crianças. Então, nós precisamos conhecer o perfil dessas pessoas. Quem são essas crianças e adolescentes que entraram na orfandade? Quem são essas crianças e adolescentes que agora podem ter só um dos pais, ou só o avô, ou a avó, ou um tio responsável? Né? Aqui perto de mim, por exemplo, faleceu o pai, a mãe e uma avó. Então, quem está sendo responsável legal pela criança é o tio. Então, nós temos hoje uma conformidade, desculpa, uma conformidade de panoramas que a gente requer conhecer. Não pode ser uma abordagem tão genérica, mas eu lhe adianto que a gente precisa de um nível de proteção maior. Por isso que eu lhe disse que a pandemia mostrou como a gente era desprotegido, né? Como a gente sobrecarregava, às vezes, as famílias. E quando agora as famílias têm esses desfalques significativos, a gente vê que o Estado, a política, não pensou em outros suportes, porque a gente só pensou no mundo ideal. E a pandemia bagunçou nosso mundo ideal. Então, eu penso que a gente precisa pensar, em última instância, situações de abrigamento, que a gente é frágil nisso na política, né? A gente precisa pensar em situações de abrigamento, em modelos de abrigamento que sejam menos violentos, menos agressivos, né? Menos artificiais. Mas, principalmente, a gente precisa dar suporte às famílias que escolheram ficar com essas crianças e esses adolescentes. E aí a política vai ter que se especializar. Porque isso não foi pensado com essa dimensão que a gente está pensando que tem. Então, como é que a gente vai fazer? Né? Então, por isso que a política de assistência social ela é fantástica. A gente não protege os sujeitos individualmente, a gente protege o coletivo dos sujeitos. Então, é uma família aí que precisa ser protegida. E se não tiver a família para proteger, o Estado tem que garantir alguma situação de proteção para essas crianças e adolescentes. Mas acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é realmente mapear nas nossas cidades, porque eu penso que o número de crianças e adolescentes nessa situação é muito maior do que a gente conhece. É muito maior do que a gente pensa como um pequeno problema. Não é um pequeno problema. Não é um pequeno problema. Mas a gente precisa dar volume a esse problema. Daí a importância da vigilância socioassistencial nos territórios, para que a gente possa ter acesso a essas informações de forma tal que a política e o trabalho possa se ordenar em função dessas necessidades objetivas. A gente precisa disso. Ô, professor, e essas são questões que possivelmente devem ser levadas, deve haver necessidade de serem levadas aos fóruns do SUAS que venham a acontecer, para que sejam ali pensadas, discutidas e buscadas, não é isso? Não só no Fórum dos Trabalhadores do SUAS, mas principalmente nos fóruns dos usuários do SUAS. A gente precisa, na política de assistência, fortalecer o sujeito prioritário da nossa política, que são os usuários. Né? A gente existe como técnico, como trabalhador, porque a necessidade existe e o usuário mostra essa necessidade para o Estado. E o Estado aí ordena a política e fala quem são os profissionais que vão trabalhar nela. Então, o Fórum de Trabalhadores do SUAS, que é importantíssimo, precisa tematizar essas questões, porque vão ter interferências técnicas nisso. Mas, sobretudo, a gente precisa fortalecer o Fórum dos Usuários do SUAS, que são os sujeitos que têm que dizer do que precisam, têm que dizer do que necessitam, tem que dizer como é que está sendo feito o nosso trabalho, como é que está sendo feito, como é que está sendo fiscalizado pelo Conselho Municipal, as coisas, entende? Então, a gente precisa fortalecer o Fórum dos Trabalhadores do SUAS nessa perspectiva de que as demandas aumentarão, os profissionais serão mais demandados e precisamos de uma retaguarda para a oferta de serviços, e a gente precisa oferecer um espaço no Fórum dos Usuários para que eles possam se manifestar mais abertamente. Porque quem recebe ou não a atenção são os usuários. Então, é muito, muito importante o papel do FEUSUAS também junto com o Fórum de Trabalhadores do SUAS. Professora, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, né?
mas até aqui o papo foi prazeroso, trouxe muito conhecimento, né? E eu lhe pergunto, tem algo ainda que necessite ser acrescentado, que nós não discutimos aqui, nós não colocamos aqui, mas que a senhora queira acrescentar para as pessoas que estão nos assistindo, para os assistentes sociais, servidores da saúde que nos assistem, você acha que vale a pena ser acrescentado? E um recado para quem nos assiste? Sim, querido. Primeiro, já agradecer, né, a oportunidade, o espaço. Eu fui profissional da Secretaria de Saúde do Estado e tenho um vínculo forte, né, com o pessoal do Centro de Saúde. Agradeço a generosidade do convite, né, a mediação aí para eu poder estar aqui. E queria registrar o seguinte: a gente passou agora no 15 de maio pelo Dia do Assistente Social, né? Então, eu queria pedir aos profissionais que valorizassem os colegas assistentes sociais. Onde quer que eles estejam, em que espaço socioocupacional eles estejam. Acho que as assistentes sociais, juntamente com os demais colegas da saúde, foram os heróis nessa pandemia, mas os nossos colegas da assistência social também foram. Nossos colegas foram expostos de uma forma tal na assistência e não fugiram do trabalho. Não fugiram do trabalho. Então, parabenizar os assistentes sociais todos do estado da Bahia e daqueles outros estados que venham assistir esse programa, que mesmo com todas as dificuldades, realizam o seu trabalho, né? Atendem o usuário. Então, parabéns a todos. Pedir novamente aqui, reforçar, nós precisamos que o Estado reconheça, e eu sei que o governador reconhece, e os outros secretários também, a importância da política, mas é importante dar um aceno no mundo concreto, que nós tenhamos de novo a Secretaria de Desenvolvimento Social, que nós tenhamos, que a Bahia dê um exemplo, né? Tendo lá no seu plano estadual de assistência social a inscrição de uma rubricazinha definida para que a gente possa garantir através do Estado, do cofinanciamento, esse exemplo. Não tem como fazer política pública no modo de produção capitalista sem recurso. Com oscilação de recurso, não dá. E, por fim, parabenizar o pessoal do Centro de Saúde por essa iniciativa, parabenizar pelo programa, achei massa esse formato, que a gente possa espalhar isso, né? As coisas boas têm que ser divulgadas, difundidas, contem com o nosso apoio lá na UFRB. Eu coordeno o grupo de trabalho de serviço social na educação e de envelhecimento populacional, e nós somos enfronhados na discussão da assistência social por conta do Capacita SUAS, que é uma ação de educação continuada que precisa continuar no estado da Bahia. Então, por favor, vamos todos juntos nos fortalecer, né? Tem uma frase aí que ninguém solta a mão de ninguém, mas eu acho que a gente está precisando um segurar a mão do outro agora. Bora segurar a mão do outro e vamos juntos, né? Por um outro país, por uma outra forma, e que a gente volte a poder sorrir novamente. Muito obrigada. E segurar a mão com força, para não soltar tão logo, né? Que de jeito nenhum. Segura por um bom tempo. Que assim seja. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por trazer todo esse conhecimento para a gente aqui no programa Entre Aspas. Eu que agradeço, querido, e sempre à disposição, viu? O que vocês precisarem, a gente puder ser útil, estamos sempre à disposição. Muito, muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. E essa edição do programa Entre Aspas fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.